noite, bom dia para todo mundo. Sejam todos especialmente bem-vindos a mais uma palestra da 38ª Semana da Química da USP. Hoje, a primeira do dia. Antes da gente iniciar, tanto a apresentação quanto a palestra, eu gostaria só de dar alguns avisos ao público geral que está nos assistindo. Primeiro, que a presença ela vai ser tomada automaticamente pelo Zoom. Então, vocês não precisam se preocupar, porque não vai ter formas de presença, ok? A presença é computada automaticamente. Segundo, a gente vai enviar ao longo da palestra formas de perguntas e feedback no chat, ok? Então, como o chat é desativado e a câmera também é desativada para quem está assistindo, vocês podem fazer as perguntas por ele. A gente encoraja muito vocês a fazerem. O sorteio da palestra, da última palestra do dia anterior, ela vai ser realizada ao final dessa palestra, ok? Consequentemente, o sorteio relacionado a essa palestra vai ser no final da próxima. E por fim, mas não menos importante, as palestras elas vão ser gravadas, ok? Então vocês não precisam se preocupar e posteriormente elas vão ser todas colocadas no YouTube. Então, dados os avisos, eu vou partir para a apresentação. O professor doutor Mário Sérgio Ferreira Santos, nosso palestrante de hoje, é um pesquisador de pós-doutorado no Jet Propulsion Laboratory na NASA. Ele é formado em Química e com especialização em Química Tecnológica na Unifiel, mestre e doutor em Química Analítica pela Universidade de São Paulo. O professor Mauro, atualmente, ele tem trabalhado na miniaturização de sistemas analíticos, em eletroforese capilar de microchips e desenvolvimento de dispositivos analíticos microfluídicos baseados em micropapel. Hoje, ele vem nos apresentar um tema que há poucos anos estampava livros de ficção científica, um prato cheio para os fãs de livros como O Guia do Mochileiro das Galáxias, e parecia completamente distante da nossa realidade. Agora, nós vivemos esse processo e o podemos acompanhar diariamente. Então, com vocês, a palestra Química na Exploração Espacial, os Laboratórios Químicos Espaciais. Professor, a palavra é sua. Obrigado, Pedro, pela introdução. Agora fica até difícil de dar uma palestra depois dessa introdução. Eu vou compartilhar aqui a tela. Você consegue ver? Tudo certinho, professor. Então, bom dia, pessoal. Como o Pedro comentou, eu sou o Mauro e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a química e exploração espacial, mas um pouco mais focado nos laboratórios químicos espaciais. No geral, quando a gente pensa em um laboratório, aquela primeira visão é um laboratório de química talvez bem organizado, as coisas muito bem identificadas, né? Um laboratório espaçoso, onde a gente consegue colocar os reagentes, a gente tem todos os aparatos necessários, né? Muitas vezes a gente também pode pensar naquele laboratório de química que é mais bagunçado, com aquele cientista maluco fazendo vários experimentos bastante interessantes, alguns deles dando certo, outros não. Então, muitas vezes a gente tem também essa imaginação do laboratório de química. Quando a gente pensa em um laboratório de química robotizado, talvez o que pode vir em mente são essas imagens de um robô fazendo experimento de química, embora isso que inicialmente parecia era só ficção científica, hoje em dia a gente realmente já tem alguns robôs que faz experimentos químicos, né? De uma forma um pouco mais simples e menos humanizado, na forma do robô, existem várias plataformas que podem realizar diversas reações químicas, né, e completamente automatizado, sem a interferência do ser humano ali naquele processo. Então, uma vez que você programa
é possível realizar diversas análises, e desde o preparo de amostra, né, que são reações muitas vezes bastante complicadas e que são bastante laboriosas, então tudo isso já tem sido automatizado ao longo dos anos. Porém, quando a gente pensa em um laboratório químico para fazer exploração espacial, o que a gente está realmente falando é de uma forma bastante compacta desse laboratório. Muitas vezes, alguns instrumentos que são miniaturizados, e o grande ponto de tudo isso, de tentar ter o instrumento menor possível, é porque toda vez que você desenvolve uma missão ou que você vai enviar algo para o espaço, a massa e o volume daquilo que está sendo enviado conta bastante, porque isso é mais ou menos o que define o quanto de combustível você vai consumir durante o lançamento dessa espaçonave. Então, se busca sempre miniaturizar ao máximo esses instrumentos, mas, ao mesmo tempo, tem que tentar manter a funcionalidade do instrumento e, de alguma forma, garantir que esse instrumento vai conseguir realizar aquelas análises que ele foi desenvolvido para realizar e também trazer aquele retorno que se espera, que é a parte científica, o que esse instrumento almeja medir em outro planeta. Por que fazer análise química? Eu acho que isso já é claro para todo mundo, né? O quanto a química é importante no nosso dia a dia, o quanto ela está envolvida em tudo à nossa volta, né? Então, aqui na Terra, a gente sabe que a química está em tudo, desde a composição das coisas, até nos processos, por exemplo, os processos bioquímicos que acontecem no nosso corpo humano. Então, a química, ela, de maneira geral, ela está envolvida em tudo que está à nossa volta. Então, isso também não é diferente quando a gente pensa no espaço. Então, ela também está envolvida em processos que acontecem no espaço, e isso já é de fato, um motivo para tentar buscar entender qual é o impacto da química em outros planetas, ou luas, ou outros astros. Normalmente dá para fazer bastante coisa daqui da Terra mesmo. Por exemplo, a composição elementar de planetas, ou principalmente de estrelas, ela pode ser determinada usando espectroscopia. Então, isso é uma das formas que você consegue, daqui da Terra, ter uma noção do que um planeta, ou do que uma estrela é formado. Então, isso daí, usando espectroscopia, você consegue, pelo menos, ter uma ideia de quais são os elementos que estão na atmosfera daquela estrela ou daquele planeta. Porém, quando você quer uma composição mais detalhada sobre o que está na superfície de um determinado planeta ou de uma lua, por exemplo, se você quer saber se tem compostos orgânicos presentes, ou se você quer um estudo mais detalhado, por exemplo, de saber qual é a composição isotópica dos elementos que tem naquele planeta ou naquela lua, se isso é parecido ou não com o que a gente tem aqui na Terra. Então, para obter esse tipo de informação, a gente realmente precisa coletar a amostra na superfície desse planeta ou dessa lua e fazer essas análises mais detalhadas. Então, por exemplo, na superfície de Marte, então, diversas naves espaciais ou sondas espaciais já foram enviadas para a superfície de Marte para tentar fazer esse tipo de investigação mais detalhada. E agora a gente já está caminhando para a parte onde a busca de água, né, depois da descoberta de oceanos em algumas luas do nosso sistema solar, né, oceanos subterrâneos. Então, a presença de água tem despertado cada vez mais o interesse de tentar investigar
esses outros astros. Agora, mesmo depois disso, por que é tão importante a gente saber o que tem nesses planetas ou nessas luas, saber qual é a composição da superfície? Então, um dos fatores fundamentais é o fato da gente ter mais um ponto de comparação. Porque normalmente a gente conhece a superfície da Terra, a gente tem um entendimento razoável do que está presente na superfície terrestre, e baseado nisso, a gente consegue, pelo menos, ter uma boa noção sobre o que a gente tem aqui. Mas é um único ponto. Então, conseguir estudar outros planetas ou atmosfera, composição da superfície, ou mesmo abaixo da superfície, composição subterrânea, isso nos dá um outro ponto que a gente pode usar para comparar com o que a gente conhece da Terra e daí conseguir montar melhor o quebra-cabeça sobre a relação entre esses planetas e a Terra, ou, de maneira geral, sobre o sistema solar em si, né? Da formação do sistema solar, qual foi o impacto que isso gerou para cada um dos planetas que se formou durante o processo. Então, duas coisas a gente pode ver aqui. Uma é que tanto a gente usa as análises e o entendimento do que acontece nessas explorações espaciais para relacionar com a Terra, como enquanto a gente não pega essa informação, baseado no tipo de informação que vai se coletando ao longo do tempo, por exemplo, de naves que só passam pela superfície sem pousar, mas que conseguem fazer algum tipo de análise ao longo do caminho, ou algumas espaçonaves que são enviadas para orbitar esse planeta ou essa lua, e qual o tipo de informação que consegue coletar. Então, com esse tipo de informação, antes de preparar uma missão que vai realmente pousar na superfície desse planeta ou dessa lua, o que se procura é tentar achar análogos aqui na Terra que poderia nos ajudar a se preparar melhor para uma missão desse tipo. Então, por exemplo, da superfície de Marte, o deserto do Atacama no Chile é um dos análogos mais utilizados para fazer todos esses estudos de preparação para os instrumentos que são enviados para Marte. Então, é bastante comum que se encontre fotos, por exemplo, dos robôs que são enviados para Marte, fazendo os testes iniciais no deserto do Atacama. Isso é um pouco pensando na superfície, mas a gente pensar também agora na ideia de que existe água líquida em outros astros do nosso sistema solar, também nos daria um bom entendimento, saber qual era a composição desses oceanos subterrâneos que tem nessas luas, e saber se ele é semelhante em composição ao que a gente tem aqui na Terra. E, para finalizar um pouquinho o porquê que a química é importante na pesquisa espacial, a química ela pode talvez nos ajudar a responder uma das perguntas que vem aí ao longo da humanidade, talvez uma dessas mais importantes, que é se a gente está sozinho no universo, né? Então, a química, usando o que é conhecido como bioassinaturas, ela pode nos dar esse tipo de informação. Então, no caso da química, algumas coisas são utilizadas com esse propósito. Um deles são os compostos orgânicos, especialmente compostos que têm cadeias longas e que têm estruturas mais complexas, que poderíamos imaginar que seria difícil de ser formado por um processo não biológico. Então, eles são uma classe de bioassinaturas. A gente também consegue usar abundância e padrões como uma parte de bioassinaturas.
Então, um bom exemplo desses são, por exemplo, os ácidos graxos. Então, ácidos graxos, quando você faz ele num processo químico que não envolve nenhum processo biológico, o que você tem no final são ácidos graxos de cadeias com todos os números de carbono nessa cadeia. Por exemplo, quando você faz um processo químico, você gera ácidos graxos com cadeias ímpares e pares. Então, você tem uma vasta distribuição, né, que tende a ser uma distribuição não uniforme, mas, ao mesmo tempo, você consegue ver uma tendência onde facilita a formação de moléculas que são mais estáveis e que, ao mesmo tempo, são mais simples. E depois, quando você pensa nesse mesmo processo, quando ele é formado por um processo biológico, que você tem alguns ácidos graxos que são formados preferencialmente. Então, já para iniciar, os ácidos graxos formados devido a reações biológicas, eles formam só números pares de carbono na cadeia. Então, isso já seria um bom indicativo de que não foi formado por um processo não biológico. Né? Então, isso são algumas coisas que podem ser usadas. Também, o fato de composição isotópica é um outro ponto onde a química contribui, e isso dá um bom indicativo da onde é a origem dessa bioassinatura, vamos dizer assim. Então, basicamente, o que a gente tem é, usando essas bioassinaturas, né, tanto padrões, estruturas, um outro que eu não comentei aqui, mas que é bastante usado como bioassinatura, são as moléculas quirais, por exemplo, os aminoácidos. Então, os aminoácidos, quando eles são formados por um processo não biológico, eles tendem a formar uma mistura racêmica, onde você tem 50% do aminoácido da mão esquerda e 50% do aminoácido da mão direita, que são os dois isômeros. Porém, quando ele é formado por um processo biológico, né, a natureza tende a escolher uma das formas e usa como forma majoritária. Isso está relacionado com a questão da assimetria e que na formação das proteínas é necessário que tenha sempre um desses isômeros específicos para que a proteína consiga se orientar na forma perfeita para exercer as funções. Então, por exemplo, a quiralidade é uma das coisas que é usado como bioassinatura na busca de vida fora da Terra, por exemplo. Uma das questões quando você pensa na exploração espacial e de enviar os robôs para fazer exploração espacial é sempre aquela questão: o que seria mais vantagem? Seria buscar a amostra ou seria enviar ao laboratório? Então, tem algumas vantagens e desvantagens em ambas as opções, mas, por exemplo, quando a gente combina todas essas opções, a gente consegue ter uma ideia melhor o porquê que uma pode ser mais vantajosa do que a outra. Então, por exemplo, a infraestrutura, né, de trazer a amostra, se a gente consegue trazer uma amostra para a Terra, a gente tem toda a infraestrutura disponível em diversos laboratórios de pesquisa de primeira linha que estão espalhados no mundo inteiro, que poderiam fazer todo tipo de caracterização imaginável dessa amostra. Enquanto que se a gente manda o laboratório, essa infraestrutura é bastante limitada, e mesmo para esses instrumentos de última geração, que poderia fazer uma excelente caracterização, quando você começa a miniaturizar o instrumento para mandar para o espaço, você perde parte dessas funcionalidades, seja em abrangência, ou seja em
sensibilidade desse instrumento, enquanto que quando você tem um instrumento de bancada, você consegue medir concentrações bem mais baixas. Quando você desenvolve um instrumento miniaturizado e portátil, você perde um pouco dessa sensibilidade do instrumento, o que acaba podendo impactar no seu resultado final. Na mesma linha, né, são as técnicas analíticas que podem ser usadas para fazer caracterização química, enquanto aqui na Terra, se a gente trouxesse a amostra, a gente teria todas essas técnicas disponíveis. Quando a gente pensa em enviar o laboratório para fazer essas análises no espaço, a gente acaba reduzindo as opções. Isso pode ser, por exemplo, por conta de preparo de amostra, ou do tipo de mecanismo de medida, ou do tipo de manipulação que é necessário. Então, tudo isso pode acabar impactando, o que gera essa situação onde é necessário, onde você acaba tendo uma limitação das técnicas disponíveis. Da mesma forma, né, essa caracterização química, que é bastante abrangente se a gente consegue trazer a amostra, mas é um pouco limitada quando a gente envia o laboratório, né? A amostragem, eu diria que é bastante semelhante em ambos os casos, porque se você vai trazer a amostra, você vai precisar desse sistema automatizado para fazer a amostragem, né, no espaço antes de vir para cá, e o sistema vai ser um sistema semelhante se ele vai fazer a amostragem para fazer as análises no espaço, né? Com relação à preparação da amostra, se a amostra vem para a Terra, você conseguiria usar diversas técnicas de preparação, inclusive uso de solvente orgânico, por exemplo, e muitas outras técnicas que são difíceis de miniaturizar ou de funcionar num ambiente com baixa atmosfera ou no vácuo do espaço. Então, isso acabaria limitando um pouco, né, no processo de preparação da amostra. Por outro lado, tem alguns pontos, por exemplo, que como que você vai, após coletar essa amostra, como que você vai empacotar essa amostra, né, e garantir que essa amostra vai conseguir ficar guardada, estocada e preservar as características dessa amostra enquanto você manda ela de volta para a Terra. Pensando que são vários anos o que vai acontecer durante todo esse processo entre coletar a amostra, estocar a amostra, depois mandar ela de volta. Enquanto que quando você manda o laboratório, isso não é um problema. Mesma coisa de preservação da amostra, né? Qual é o impacto que isso pode ter. Então, muitas vezes, alguns dos materiais que você está pensando em medir nessa amostra, eles podem se degradar, né, simplesmente pelo fato de estocar aquela amostra, ou variação de temperatura, ou diversos outros fatores que podem gerar essa degradação dessa amostra. E um outro fator bastante importante quando se pensa em trazer a amostra para a Terra é a possibilidade de contaminar a Terra com algo do espaço, com algo que é desconhecido, né? Então, isso, quando você manda o laboratório, você elimina esse ponto de possibilidade de contaminar a Terra com isso. Então, pensando sobre esses laboratórios químicos espaciais e sobre tudo que foi já realizado no espaço, né, eu só selecionei alguns, não todos eles, mas principalmente aqueles que pousaram na superfície de algum planeta, que até o momento a gente só conseguiu pousar na superfície de Marte, né? E com exceção da Lua, é claro. Mas Marte acabou sendo, por ser mais próximo da Terra, pela ideia de que Marte teve água no passado, né, e talvez poderia ter tido vida no passado. Então, Marte acaba sendo um dos principais
alvos para a pesquisa de exploração espacial. E diversas espaçonaves já foram enviadas, né, diversas sondas, seja para ficar orbitando a superfície, para ficar orbitando Marte ou para ficar fazendo análises na superfície, né, tanto na forma de uma plataforma imóvel, que ela simplesmente pousa e dali ela está limitada no espaço onde ela pousou para fazer as análises, ou no caso dos astromóveis ou dos automóveis que acabam tendo a possibilidade de transitar ao longo da superfície e coletar amostras em diversos pontos daquela região. Só para falar um pouquinho sobre o que essas sondas ou essas naves espaciais tentaram analisar e quais tipos de experimentos que foram feitos. Então, a primeira nave que pousou na superfície de um planeta que não era a Terra foi as duas espaçonaves que são chamadas de Viking, e você tem a Viking 1 e a Viking 2, que elas pousaram em 2 pontos diferentes de Marte. Elas eram gêmeas, então as duas sondas eram bastante semelhantes, elas tinham mesmas características e mesma capacidade de realizar as análises. Então a ideia era escolher 2 pontos que eram um pouco diferentes, mas ao mesmo tempo semelhantes, onde poderia fazer análise e depois comparar o resultado entre as duas espaçonaves. Então, o primeiro instrumento que foi um cromatógrafo a gás acoplado com espectrometria de massas, e a ideia desse instrumento, né, da mesma forma que ele é usado aqui na Terra, era para fazer análise de compostos orgânicos. O que foi bastante interessante é que, durante as análises em ambas sondas, nenhum composto orgânico foi detectado, com exceção de alguns organoclorados que foram identificados nas amostras que passaram por pirólise e depois foi feita a análise por CGMS. E o que acabou contradizendo um pouco com os experimentos que foram feitos pela parte biológica da mesma espaçonave. Então, o Viking ele tinha basicamente 3 tipos de experimentos que foram chamados da parte biológica, né, dos experimentos biológicos, e esses experimentos eles estavam relacionados e de uma certa maneira eram um pouco complementares. A parte interessante aqui é que o primeiro experimento, que seria o experimento de troca gasosa, esse experimento foi feito da seguinte maneira: a espaçonave ia coletar uma amostra do solo de Marte. Essa amostra de solo ela ia para uma incubadora, e nessa incubadora toda a atmosfera que estava naquela amostra e durante a coleta, né, que seria a partir da atmosfera de Marte, ela foi trocada por uma atmosfera inerte. Então esse foi o primeiro ponto, trocar a atmosfera gasosa por uma atmosfera inerte. Depois que foi feita essa troca, eles adicionaram um pouco de alguns nutrientes, né, junto com essa amostra de solo, e esperou algum tempo e começaram a medir se algum tipo de gás começava a ser gerado quando eles adicionaram o nutriente nessa amostra de solo. E aí depois eles adicionaram um pouco de água, misturaram e continuaram incubando para ver se conseguiam medir algum tipo de gás nessa amostra. E quando eles fizeram isso, eles realmente conseguiram medir diversos gases nessa amostra, mas principalmente gás carbônico.
foi gerado durante esse experimento. Daí, o segundo experimento, que era esse daqui, que era o experimento com alguns compostos marcados, então aquela mesma mistura que foi usada, né, no experimento inicial, ela foi usada nesse experimento aqui, só que ela tinha vários desses compostos químicos que eram usados como alimentos para crescer cultura. Esses compostos, eles tinham carbono 14, então eles eram marcados. E a ideia desse experimento era que, ao colocar, né, esse alimento com composto com carbono marcado, se tivesse alguma bactéria naquela amostra de solo, ela iria gerar CO2, que também tinha carbono 14 em excesso. Então, essa era a ideia desse experimento. E quando eles fizeram esse experimento, eles observaram que realmente formou gás carbônico com carbono 14, o que era um bom indicativo de que realmente existia alguma forma de vida naquela amostra. E esse terceiro experimento, ele nada mais era do que o branco do experimento anterior, onde eles primeiro pirolizaram, ou seja, eles aqueceram aquela amostra de solo para tentar destruir a vida, se tivesse lá, né, as bactérias, e depois eles repetiram o mesmo experimento. Adicionaram o alimento com carbono 14 e deixaram lá durante algum tempo incubando e foram monitorando o gás. E quando eles fizeram essa pirólise, depois que eles repetiram o experimento, eles não observaram a formação de gás, o que era um bom indicativo. Então, eles fizeram o experimento antes da pirólise, observaram o gás. Fizeram pirólise, então, teoricamente, mataram aqueles micro-organismos, então não observaram mais nada que fosse indicativo de que tinha algum tipo de micróbios crescendo naquela amostra. E com esse experimento, daria basicamente para concluir que eles tinham encontrado algum tipo de micróbio na superfície de Marte. Porém, o que foi bastante curioso é que, fazendo as análises usando cromatografia a gás e espectrometria de massas, eles não conseguiram identificar nenhum composto orgânico. Então, acabou que um experimento contradiz o outro. Então, aí foi a dúvida que eles não conseguiram muito concluir qual era realmente a situação real, né? E só por curiosidade, quando eles estavam realizando esse tipo de experimento na superfície de Marte, os computadores portáteis não tinham sido desenvolvidos ainda, né? E no Brasil era bastante possível que as pessoas ainda estavam assistindo TV na casa do vizinho, né? Porque naquela época ainda TV não era tão disponível e poucas pessoas tinham. Então era bastante comum que se juntava todo mundo para assistir TV na casa do vizinho. E eu achei interessante que naquela época, em 1975, acabou a primeira fase da grande família daquela época. Então, só para contextualizar um pouquinho qual era a tecnologia que se tinha na época quando estavam fazendo esse tipo de experimento na superfície de Marte. Voltando aqui, aqueles experimentos inconclusíveis do Viking passaram a ser melhores entendidos quando a Fênix foi para Marte. Então, a Fênix foi outra sonda que pousou em Marte, né? Foi só a plataforma imóvel, e Viking e Fênix tinha dois instrumentos principais. Um instrumento era para aquecer a amostra de Marte, que era coletada a amostra de solo, e depois medir os gases que estavam sendo liberados.
daquela amostra, e a outra era um conjunto que combinava microscopia, eletroquímica, né? E eletroquímica aqui acaba se referindo a voltametria e potenciometria, e ele também conseguiria ter outras medidas como pH e condutividade, né? Então, esse daqui é conhecido como MECA. O que foi bastante interessante é que, nesse experimento, uma das coisas que foi descoberta que estava presente no solo de Marte foi perclorato. Então, usando os eletrodos de íon seletivo, eles conseguiram descobrir que perclorato estava presente numa alta concentração na superfície de Marte. E isso faria todo sentido o porquê que compostos orgânicos não foram observados pelo Viking quando eles fizeram a pirólise e depois análises por CGMS. Então, isso daí começou a juntar as peças do quebra-cabeça depois dos resultados da Fênix, que foi em 2007. Então, algumas décadas depois dos experimentos do Viking, né? E o porquê que isso daqui começou a fazer mais sentido? Primeiro, porque perclorato é um forte oxidante, né? E quando ele é aquecido na presença de compostos orgânicos, ele tende a facilitar, né, a degradação desses compostos orgânicos e acaba gerando organoclorados, que foram o tipo de compostos que foram encontrados na superfície de Marte naquela missão. Então, isso daí começou a ser um bom indicativo. O outro ponto é que os experimentos que tinham dado positivo para a presença de vida também poderiam ser explicados pela presença do perclorato, porque ao colocar aqueles alimentos que tinham a intenção de servir de alimento para bactérias, aqueles alimentos que são glicose, alguns aminoácidos, na presença de perclorato, ele com certeza seriam degradados e gerariam alguns desses gases que foram detectados. Da mesma forma que, ao aquecer o perclorato, você degrada o perclorato, ele perde a função oxidante dele, e daí, quando repetir o experimento após fazer a pirólise da amostra, que seria para esterilizar a amostra, ele deixou de ser efetivo, o que foi também de acordo com o que foi observado naquela missão. Então, só para dar uma ideia do que o que fazia o MECA, então, basicamente, o MECA ele era um becker, ele tinha quatro beckers, e esses beckers eles tinham dentro vários eletrodos de íon seletivo, né, que é uma daquelas classes dos eletrodos que medem pH, só que enquanto o eletrodo de pH ele é seletivo para hidrogênio, o eletrodo, esses íons seletivos aqui, eles são seletivos para outros íons, por exemplo, amônia, potássio, sódio, cálcio, magnésio, né, e também para os ânions. Então, ele tinha vários desses eletrodos de íons seletivos. Então, quando eles trouxeram a amostra de solo da superfície de Marte, eles adicionaram água, agitaram e depois foi possível fazer esse tipo de medida. Além disso, conseguiram medir o pH das amostras e ter uma boa informação dessa composição química que é fundamental. Então, conseguir entender o que realmente está naquela superfície, né, o que está presente, é bastante importante para que você tenha isso como a base para as próximas análises químicas mais elaboradas que são feitas. Então, isso foi uma boa lição e que tem sido implementado em outras missões. Então, só continuando, também os astromóveis que foram enviados, né,
Vários deles possuem diversos instrumentos químicos, por exemplo, o Curiosity, que é um daqueles que mais tem instrumentos químicos. Então, ele tem tanto instrumentos para fazer composição elementar de uma rocha. Ele tem câmeras que também têm a mesma função, que permitem fazer composição elementar de uma amostra. Tem também o Chemin, que ele tanto faz medida química, como ele também consegue acessar um pouco da mineralogia, né, tanto de formas das rochas que estão presentes, e que tudo isso serve hoje de suporte para o que é encontrado nessas missões, né? E ele tem também o SAM, que é o analisador de amostra em Marte, que também é baseado em cromatografia a gás e espectrometria de massas. Então, CGMS tem sido a técnica de separação que é mais utilizada para fazer qualquer tipo de missão, e ela tanto vai em órbitas, em espaçonaves que vão só orbitar o planeta, quanto em espaçonaves que vão pousar e fazer análises do solo ou da atmosfera na superfície daquele planeta ou daquela lua. Então, isso aqui são alguns dos instrumentos que estão presentes no Curiosity. E com um pouco mais de instrumentos, o último dos astromóveis que foi enviado para Marte, né, que é o Perseverance. Então, ele tem também vários instrumentos para fazer análises químicas. Então, um desses instrumentos que é bastante interessante é um que recentemente gerou os primeiros resultados positivos, que foi o de gerar oxigênio na superfície de Marte, usando gás carbônico como o precursor. Então, a ideia desse instrumento era de começar a idealizar e se preparar para possíveis missões que vão ser tripuladas para Marte, e como que poderia obter oxigênio, que é necessário para o ser humano viver e respirar, como que isso poderia ser produzido em Marte, ao invés de ter que levar todo o oxigênio da Terra. Então, essa foi a ideia principal do MOXIE, que é esse instrumento. E, além disso, tem outros instrumentos que têm essa capacidade de fazer análises químicas, e a maior parte deles são baseados em espectroscopia. Só para que vocês possam ter um pouquinho de ideia de por que muitas vezes vão várias missões que parecem ser iguais para o mesmo planeta ou para a mesma Lua. Então, embora essas missões elas parecem ser a mesma coisa, mas elas são um pouquinho diferentes ou complementares, ou elas estão usando o que se aprende na primeira missão para fazer a base para a segunda missão, e isso acaba direcionando o que se espera desse tipo de missão. Então, se a gente pensar ainda nos astromóveis, essas são todas as gerações de astromóveis que foram para Marte. Então, esse daqui, que é o Sojourner, que foi o primeiro. Então, o Sojourner, ele é considerado o explorador, né? O primeiro que foi, a ideia dele era simplesmente demonstrar que era possível pousar na superfície de Marte e andar na superfície de Marte usando um robô que tinha painel solar. Então, toda a energia dele era gerada com base nesses painéis solares. Então, essa foi a ideia principal desse robô, né? Então, ele seria o explorador. Ele fez algumas
pequenas análises da superfície de algumas rochas, mas a função dele maior era simplesmente demonstrar que seria possível andar na superfície de Marte com um robô desse tipo. Depois teve o Spirit e Opportunity, que são os gêmeos, que, assim como Vikings, foram duas sondas semelhantes, né, que foram enviadas para 2 pontos diferentes, e eles eram os geologistas. Então, a ideia deles era coletar rochas, né, e fazer análises dessas rochas. Então, essa era a função principal deles. Enquanto que o Curiosity é o químico de todos esses robôs que já foram para Marte. Então, ele é o que teve maior capacidade de análise química de todos esses instrumentos e foi mais focado em tentar entender a química de Marte, e é o que ele tem feito até hoje. Então, ele continua em atividade e ele está ainda tentando entender e passar mais e mais informação sobre o que ele consegue observar na superfície de Marte. E o último robô que foi enviado, né, que é o Perseverance, ele seria o robô astrobiologista, porque ele não está só interessado na parte de química, mas ele está interessado numa forma mais ampla de tudo que está acontecendo na superfície de Marte e tentando coletar o máximo de informações para que ele consiga iniciar o processo de, quem sabe no futuro, mandar o ser humano para a superfície de Marte, né? Então, pensando nisso, o que seria a próxima etapa, né, além desses robôs? Então, o Perseverance, que é esse último robô que pousou em Marte, uma das funções dele é coletar amostras na superfície de Marte. Então, ele tem vários tubos que estão esterilizados, onde ele coleta uma amostra na superfície de Marte, depois ele sela esse tubo e depois ele deixa esse tubo onde ele coletou a amostra. E a ideia é que em algum ponto no futuro, uma próxima espaçonave vai chegar lá com um pequeno robô e talvez alguma forma de lançar um foguete de volta para a Terra, e esse robô vai coletar todas essas cápsulas que foi preparada pelo Perseverance e vai colocar todas elas nesse foguete, e aí depois essa outra nave vai mandar esse foguete de volta para a Terra. Então isso é uma das coisas que deve acontecer em algum momento em breve. Então, como eu comentei no início, então além de Marte, as luas de Júpiter e de Saturno, especialmente, que tem um forte indicativo de possuir um oceano global, né, de água líquida, e que é um oceano subterrâneo. Então, essas luas, elas são também o alvo para próximas missões. Então, por exemplo, Europa e Encélado são as duas que têm a maior chance de serem selecionadas para missões em breve. E Titã também, que é uma lua de Saturno, que está entre esses alvos que já tem missão selecionada e que em breve vai ser enviado algo para tentar entender um pouco melhor sobre esses astros. Então, no caso de Europa e de Encélados, o que se espera aqui é que seria, talvez, hoje no nosso sistema solar, o local com maior potencial de ter algum tipo de forma de vida. Então, baseado no que se espera que essas luas possuam, que são os ingredientes fundamentais para a vida como a gente conhece a vida na Terra. Então, primeiro é água na forma líquida, o segundo é a química que está envolvido,
né? Ou os compostos químicos. Então, isso é uma das coisas que a gente ainda não sabe, mas que talvez com essas missões a gente vai conseguir ter uma noção melhor. E a outra parte seria a energia, saber se ela tem fonte de energia que é suficiente para manter a vida. Então, lembrando que, embora a gente usa energia solar, né, a maior parte dos seres vivos aqui na Terra usa energia solar, né, que usa a fonte de energia como fonte de energia o Sol. Existem vários micro-organismos ou mesmo animais que são muito maiores que conseguem viver só por desequilíbrio químico, como aqueles que estão presentes no fundo dos oceanos, especialmente nas fumarolas vulcânicas. Então, a energia não necessariamente precisa vir do Sol. Então, como essas luas estão bastante distantes, elas teriam a chance de usar desequilíbrio químico como fonte de energia. Então, por exemplo, uma missão em potencial seria essa de pousar na superfície de Europa, né, para coletar amostras um pouco abaixo da superfície, para evitar a parte da radiação que a Europa recebe devido ao campo magnético de Júpiter. Então, a ideia seria de conseguir coletar uma amostra um pouco abaixo da superfície, talvez para evitar essa parte de maior radiação, e tentar fazer análise e tentar entender um pouco melhor sobre a composição de Europa. Então, o que se espera, baseado nas informações que se tem até hoje, é que Europa tem esse oceano de água líquida, que é um oceano global, e uma parte bastante interessante é que esse oceano global ele tem uma grande chance de estar em interação com um fundo que é um fundo rochoso, né, de silicato, um pouco parecido com o que a gente tem aqui na Terra, né? E como essa lua ela tem várias rachaduras e tem todas essas formas, como a gente olha aqui nessa imagem, então essas rachaduras que a gente vê na superfície de Europa, né, tem grande indicativo de que essas rachaduras acontecem devido à movimentação dessa lua, e isso pode também ser gerado por conta da presença de fumarolas vulcânicas ou de atividade hidrotérmica no interior dessa lua. Então, isso é um pouco semelhante com o que a gente tem no fundo do oceano aqui na Terra, e é um dos lugares onde se levanta a possibilidade de que a vida iniciou nessas regiões. Então, isso acaba fazendo com que Europa e Encélado sejam dois alvos bastante interessantes para futuras missões. Então, a Europa já tem o Europa Clipper, que vai ser uma sonda que vai orbitar a Europa e tentar buscar bastante informação sobre a superfície de Europa, e tem a ideia ou o conceito de enviar esse Europa Lander, que vai ser essa espaçonave que vai pousar em Europa e tentar fazer análise da superfície de Europa. Então, já estou quase chegando ao final, o tempo já está acabando, né? Então, só para dar um pouquinho da ideia de como essas missões são selecionadas e o que está por trás da escolha de uma missão, ou do alvo, ou dos instrumentos. Então, entre várias outras coisas, né, o que eu estou chamando aqui da ciência por trás da missão, é um pouco do que acaba guiando a missão, né, ou a seleção de uma missão. Por que esse ano a gente acaba tendo várias missões para Marte e no outro ano pode ser para uma dessas luas? Então, o que acaba guiando isso? Então, tem a sociedade planetária, ela tem o que eles chamam de Decadal Survey, que a ideia disso daqui é coletar
o máximo de informação da comunidade científica que é interessada na área, e isso usa todo esse material que é coletado, né, das ideias, das sugestões, e tudo isso acaba gerando um documento que dá uma sugestão para a NASA ou para as agências de exploração espacial, o que a comunidade acha que seria importante se buscar entender ou se investigar, pensando no caso das missões. Então, isso é uma das coisas que acaba ajudando a decidir essas missões e como que essas missões são escolhidas. Então, geralmente esse processo dura alguns anos, 2 a 3 anos, e ela sugere ou planeja o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Então, por exemplo, se existe alguma descoberta científica que acaba indicando que um planeta seria muito interessante de estudar por conta daquele fato, então provavelmente vários cientistas vão começar a escrever sobre isso e vão sugerir que estudem aquele planeta, e isso pode realmente se tornar uma missão no futuro. Então, entre outras coisas, isso é uma das coisas que contribui para a definição das próximas missões que vão acontecer, né? Além disso, quando a gente pensa na missão, todos esses instrumentos instrumentos de análises químicas, por exemplo, que são usados numa missão, alguns deles já são instrumentos que são bastante utilizados aqui na Terra para diversas aplicações, né? Mas o que define quando um instrumento está pronto ou não para participar de uma missão são o que define se um instrumento está pronto para uma missão é o que eles chamam de maturação do instrumento, ou maturação da tecnologia, né? Que pela sigla do inglês seria TRL. Então, esse daqui basicamente define de quando você tem uma ideia, que é classificado como nível 1, é quando você simplesmente tem uma ideia que pode se transformar em uma missão, ou pode se transformar em um instrumento que vai fazer parte de uma missão. E aí, conforme você vai concluindo cada uma dessas coisas que são as exigências que definem esses níveis, você vai chegando cada vez mais próximo de ter um instrumento que poderia realmente voar algum dia ou fazer parte de uma missão. Então, quando você pensa, por exemplo, de mandar algo para a superfície de Europa, então você pensa na tecnologia que está atual, no que mais poderia ser feito, e o que tem hoje de tecnologia na Terra que poderia ser convertido para tecnologia de espaço. Então, o que no final vai acontecer é que você tem que passar por todos esses níveis que variam a ideia inicial, depois quando você prova que aquela ideia funciona usando algum tipo de experimento no laboratório. Então, você estaria, por exemplo, no nível 3. Depois, quando você pega aquele instrumento e consegue fazer análises em um ambiente que é um pouco semelhante com o ambiente de uma missão. Então, se você está pensando em algo para a superfície de Marte, quando você pega o seu instrumento e você pega o instrumento e analisa a amostra de solo do deserto do Atacama, ele está te dando uma boa noção do tipo de análise que você faria na superfície de Marte, então você sobe mais um nível. Se você pega o seu instrumento e você leva para o deserto do Atacama e faz análises lá, então isso sobe mais um nível, até o ponto onde você testa todas as outras coisas envolvidas em uma missão, que seria variação de temperatura, vibração, radiação. Então, todos esses fatores, quando todos eles são testados, você chega para o último nível, que é o nível 8, porque o nível 9 é quando você realmente já fez parte de uma missão e já provou que aquilo funciona. Então, isso também é outra coisa que define os instrumentos que fazem parte de missão, e por isso que, geralmente,
o mesmo tipo de instrumento acaba fazendo parte de várias missões, mudando um pouco o foco do que ele quer determinar, porque uma vez que você já qualificou esse instrumento, é muito mais fácil de você convencer que esse instrumento iria sobreviver à missão. Além disso, um outro fator bastante importante por trás dessas missões, que é a proteção planetária. Então, a proteção planetária tem a função de tentar evitar ou prevenir que exista contaminação interplanetária, principalmente no sentido de contaminação biológica. Então, esse seria o ponto principal da proteção planetária. E ela é dividida em 5 categorias, e essas categorias elas vão sempre depender do tipo de missão, se vai ser uma missão que ela só vai orbitar, se ela é uma missão que ela vai pousar e ficar parada, se ela é uma missão que ela, por exemplo, que é um astromóvel que vai percorrer a superfície. Então, quanto mais contato essa missão, essa espaçonave tem com o planeta alvo, então maiores são os tipos de cuidado que tem que ter, né? Aí um outro ponto também é se existe algum tipo de possibilidade de ter vida nesse lugar. Se existe essa possibilidade, com certeza o cuidado tem que ser o máximo possível, porque você não quer nem prejudicar o ambiente, né, com vida da Terra, ou você não quer colonizar esse ambiente com essas bactérias que poderiam ser levadas daqui da Terra, né? Então, esse tipo de coisa acaba sendo bastante importante, e ela varia desde, por exemplo, uma missão para o Sol, que não existe nenhuma possibilidade de ter vida lá, baseado no que a gente conhece que a vida precisa. Então, para uma missão para o Sol, basicamente o que se faz é só documentação, né? Enquanto que uma missão, por exemplo, se fosse uma missão para a superfície de Marte, numa região onde tem gelo, que poderia talvez ter tido vida no passado, você precisa ter muito mais controle para garantir que você não está levando nenhum tipo de vida daqui da Terra e que vai tanto contaminar o planeta quanto interferir nas análises que vão ser feitas. E se, por exemplo, vai ser uma missão que vai pousar na superfície de Europa ou Encélado, que, digamos que, baseado no que a gente conhece da vida aqui na Terra, teria uma grande possibilidade de ter tido vida no passado ou de ter ainda algum tipo de forma de vida no presente. Então, mais e mais cuidado teria que ter para esse tipo de missão. Então, o outro extremo seria, por exemplo, que essas espaçonaves, elas são realmente assadas, vamos dizer dessa maneira. Então, a espaçonave inteira, depois que ela está pronta, ela vai dentro de um forno, e dentro desse forno ela é assada a uma temperatura bastante elevada para garantir que todas as bactérias que estão presentes vão ser destruídas e assim evitar essa contaminação. E depois que faz todo esse processo, são feitas análises para garantir que o nível de bactérias, se estão presentes, estão aceitáveis para esse tipo de missão. Aqui são só 2 fotos sobre onde que essas espaçonaves são construídas, são montadas. Então, são salas limpas, que têm a atmosfera controlada e também o nível de micro-organismos reduzido, controlado o máximo que possível, durante tanto a fabricação e depois, quando eles são esterilizados e depois enviados para montar, para encapsular e até chegar ao ponto de fazer parte mesmo da montagem dentro do foguete que vai enviar isso para o espaço, né?
E só para mais ou menos finalizar, uma coisa que é bastante importante, principalmente quando a gente pensa numa missão para Marte, né, é que a comunicação ela tem uma diferença, né, pelo tempo que o sinal demora da Terra até a superfície de Marte, e que isso pode demorar entre 5 e 20 minutos de acordo com a posição que Marte e a Terra estão, né? Então, de acordo com a órbita, esse tempo varia. Então, isso acaba levando para aquela situação onde depende-se que tudo seja feito automaticamente. Ou seja, você precisa de um sistema automatizado que vai fazer todo o controle. Por exemplo, quando você manda um robô desses para Marte, todo esse processo de chegar na atmosfera de Marte, depois descer, depois pousar. Então, tudo isso tem que ser feito de forma bastante automatizada, né, porque não teria como ser controlado enquanto isso acontece por conta dessa diferença de tempo, né? Então, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o pouso de algum desses robôs ou algumas dessas missões, mas normalmente você vê as pessoas na sala de controle, todo mundo acompanhando o processo. Depois, quando eles vão falando passo a passo o que estão acontecendo, depois, quando realmente pousa, todo mundo fica feliz e se abraça e celebra, né? Mas uma das coisas que talvez não é tão óbvio é que isso daqui, numa certa extensão, é bastante parecida com narrar um jogo de futebol. Porque o que eles estão falando ali, mesmo que eles estão narrando como se aquilo estivesse acontecendo no presente, aquilo aconteceu já 10 ou 20 minutos atrás. Então, basicamente, eles só estão narrando o que está acontecendo. Embora é a primeira vez que a gente está vendo aquilo ou que a gente está acompanhando, mas é só mesmo uma narração do que já aconteceu, baseado no sinal de retorno que recebe. Eu, na verdade, coloquei um vídeo aqui só para aqueles que não assistiram o pouso do último robô, que é bastante interessante, mas por conta do horário eu vou pular o vídeo, e se no final, depois das perguntas, ainda tiver se ainda tiver tempo, eu posso passar. E só para resumir, eu acho que é um pouco disso. A ideia foi mostrar um pouquinho desses robôs que fazem análises químicas no espaço, mas a parte mais importante é tentar mostrar um pouquinho do que está por trás de todo esse processo, né? Desde a seleção das missões, o que passa ao longo do tempo para que uma técnica ou uma missão seja escolhida, ou todo o processo de maturação para que uma tecnologia venha um dia fazer parte de alguma missão, né? A importância de fazer esse tipo de análises, de tentar entender melhor o que tem nos outros planetas, o que está na superfície, no caso das novas descobertas dos oceanos nessas luas, e tentar fazer essas comparações entre o que tem lá e o que tem aqui na Terra, e tentar entender um pouco melhor o nosso planeta e o sistema solar de maneira geral, né? Uma das coisas que eu comentei, que tem todos aqueles processos de maturação da tecnologia, que normalmente aquilo demora algumas décadas, né? Com muita sorte, de acordo com quanto a tecnologia já está avançada para aplicações comuns na Terra, pode ser alguns anos, mas no geral pode ser algumas décadas, para que você tenha uma tecnologia que está pronta para voar ou para fazer parte de uma missão, né? A automação é uma parte fundamental de tudo isso, né? Não só porque você está fazendo análises remotas, né? E que você não tem pessoas lá,
para realizar essas análises, então tem que ser completamente automatizada, mas também para garantir o sucesso da entrada na atmosfera de um planeta até a descida e depois o pouso, que é o pouso seguro, né? Porque imagina que quando uma espaçonave está descendo, ela faz isso numa velocidade extremamente alta, né? E que existem vários esforços para prevenir a contaminação interplanetária, né, tanto de mandar algo para outros planetas, quanto de trazer algo para a Terra e acabar tendo esse tipo de contaminação. E que as bioassinaturas químicas, elas são um dos pontos chaves na busca de vida fora da Terra, quando você pensa nesse tipo de missão. E isso vai ser cada dia mais enfatizada agora com essas tendências das missões ou das possíveis missões para essas luas de Júpiter e Saturno. E mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite de fazer parte da Semana da Química, é uma honra para mim, né? Espero que a apresentação não foi tão confusa e que eu consegui passar um pouquinho da ideia dessa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos e eu estou disponível para responder perguntas se vocês tiverem alguma. Oh, meu Deus, eu estava falando mutado. Professor, você me ouve? Agora eu estou ouvindo. Perfeito, perfeito. Problemas do EAD, né? Mas eu estava falando que eu tenho certeza que eu falo não só por mim, mas como todo mundo que assiste, que a palestra foi sensacional, ok? Não foi nem um pouco confusa, nossa, foi incrível. Tanto foi incrível que a gente está com várias perguntas, inclusive. E aí eu vou fazer essa ponte, então eu vou trazê-las para você, ok? Perfeito. A primeira, professor, é muito interessante, né? Porque a gente, inclusive, vê muito, ouve falar muito da exploração espacial, mas às vezes a gente não tem um contato direto com, às vezes, o propósito, né? Às vezes, como isso é realizado. E eu acho interessante porque a primeira diz: bom dia, Mauro, parabéns pela palestra. Eu queria saber quais os impactos negativos e positivos que a exploração espacial tem no nosso planeta. E se o investimento feito nessa área é recompensado? Essa é uma excelente pergunta e eu creio que é uma das perguntas que mais que mais é feita com esse tipo de tema, né? Então, eu vou dar um pouquinho da minha opinião. Eu não sou um especialista em exploração espacial, mas tem vários fatores, né? Primeiro, como eu comentei, um dos fatores, se a gente pensar no conhecimento, a humanidade ela evolui por conta da busca do conhecimento. Então, isso é um dos fatores principais. Então, a gente buscou e ainda busca entender o máximo que a gente consegue dos processos que acontecem aqui na Terra, né, do que a gente tem na superfície e abaixo da superfície da Terra. A gente tenta entender o máximo que a gente consegue. E, da mesma forma, essa curiosidade e essa busca do conhecimento faz com que a gente tente entender também o que está à nossa volta no espaço, no sistema solar, porque está mais próximo, mas mesmo pesquisas que buscam outros sistemas solares e mesmo outras galáxias. Voltando para a pergunta, um dos pontos que eu até comentei que é bastante importante é o fato de que fazer estudos e medidas, análises na superfície de outro planeta nos dá um outro ponto de comparação com o nosso planeta. Então, por exemplo, a gente sabe que Marte tinha água no passado, mas ele não tem mais água na superfície hoje. Então, seria esse o mesmo impacto que a Terra vai ter conforme a Terra fique mais distante do Sol ou conforme o Sol
apague mais, ele vai queimando combustível, então a Terra vai saindo dessa região mais quente. Será que a Terra, daqui a alguns milhares de anos, vai ter o mesmo impacto que teve Marte? Então, isso é uma das coisas, né, que acaba levando para isso. O outro ponto é aquilo que a tecnologia que é feita para a exploração espacial, ela acaba trazendo um benefício para a humanidade, né? Então, por exemplo, a gente tem câmeras de celulares que elas foram desenvolvidas para pesquisa espacial e hoje elas são usadas nos celulares, né? Então, isso é uma das coisas. Todas essas microcâmeras, uma boa parte da tecnologia e de miniaturização avançou por conta dessa necessidade de fazer tudo pequeno e leve para mandar para o espaço, e isso é usado aqui. Além disso, toda a parte que a gente tem de telecomunicação, radares, todos os satélites em órbita da Terra, tudo isso que hoje dá o suporte para a gente aqui na Terra para viver com essa tecnologia e para estudar melhor a Terra, foi desenvolvido por conta de pesquisa espacial, né? Então, eu acho que isso é um dos fatores que é bem beneficial de fazer a pesquisa espacial. Mas, com certeza, não tem como dizer que você tem um alto investimento em tudo isso, né? Que também pode ser visto como um ponto negativo, né? Um outro ponto que eu gostaria de levantar positivamente, agora com a pandemia, eu não sei se vocês sabem, mas o JPL, que é lá onde eu trabalho, ele desenvolveu um daqueles respiradores que foi feito em baixo custo e com material disponível, que inclusive é bastante fabricado hoje no Brasil. O Brasil foi um dos locais que usou esse respirador para dar alívio durante a pandemia, e ele foi completamente desenvolvido com toda a verba de pesquisa e com todos os pesquisadores que estavam lá trabalhando dia e noite, e em 30 dias eles desenvolveram um equipamento, validou e liberou abertamente para qualquer país que quisesse desenvolver e produzir em grande escala. Então, são coisas que são feitas que muita gente pode pensar como simplesmente jogar dinheiro fora, mas isso tem um retorno para a humanidade. Um outro ponto que eu esqueci de falar é que a maior parte dos processos de purificação e tratamento de água que a gente usa na Terra hoje foi desenvolvido para o espaço. Então, são alguns dos pontos, né? Perfeito. Então, o desenvolvimento extraterrestre, de ciência extraterrestre, está completamente atrelado ao da intraterrestre, né? Muito interessante, professor. Outra pergunta, inclusive uma pessoal, eu achei interessante fazê-la agora, principalmente por conta da sua fala sobre o desenvolvimento das microcâmeras, é que, em relação ao tópico que o senhor abordou sobre as missões de exploração a planetas e luas próximas, eu lembro de alguns anos ter lido em uma daquelas revistas da Scientific American sobre um projeto de enviar alguns microchips que seriam movidos a velas solares, como uma forma de conseguir captar dados de estrelas mais distantes. Eu gostaria de saber se o senhor sabe sobre, e se sim, há interesse, até mesmo envolvimento da NASA no projeto, e se sim, qual a viabilidade dele. Essa é uma excelente pergunta e, para ser honesto, eu não tive conhecimento sobre isso, né? Infelizmente, eu nunca ouvi falar dessa tecnologia. Pela sua descrição, parece ser bastante interessante, mas eu não sei muito bem qual a ideia por trás e da viabilidade. Infelizmente, não conseguiria fazer comentários sobre isso. Tranquilo, professor. Então vamos para a próxima. Aqui diz: Mauro, você falou da contaminação biológica interplanetária. Sobre o incidente na Lua da sonda Berechit, existe algum plano para checar se os tardígrados sobreviveram e, se sim, controlá-los, visando evitar uma contaminação definitiva? Isso é uma boa pergunta. Eu não sei qual o plano de conter,
isso é fato, eu não tenho muita informação, mas o que eu acredito é que quando esse tipo de coisa acontece, então busca sempre tentar minimizar o impacto ou o tipo de impacto que isso pode trazer para a superfície daquele planeta ou daquela lua, né? Como eu comentei, baseado no conhecimento que se tem hoje, pelo menos a nossa lua não se espera que tenha algum tipo de forma de vida lá. Então isso diminui talvez a preocupação com esse tipo de problema. Não é que não existe, mas é que ele é minimizado por fato de que tem menos possibilidade de que estaria realmente impactando lá. E, pelo menos, pelo tipo de coisas que são enviadas, o impacto ambiental deveria ser pequeno. Mas quando é algo que tem um impacto grande, com certeza busca-se remediar esse tipo de situação. Perfeito. A próxima, professora, assim como todas as outras, elogiou enormemente a palestra, todo mundo adorou. E a pergunta gostaria de saber se existe uma procura de vida fora da Terra que não seja a base de carbono e água. Essa é uma ótima pergunta, e na verdade existe sim. O ponto a gente... Isso é sempre aquela pergunta que todo mundo fica. Então tem aquele grupo que busca vida que não é de carbono e tem aquele grupo que busca a vida de carbono, né? Então vamos pensar, a vida baseada em carbono é a vida que a gente conhece. Então quando a gente está procurando formas de vida fora da Terra, é muito mais fácil a gente procurar algo que a gente, pelo menos, tem uma noção e já sabe quais seriam os indicativos, do que procurar algo que a gente não tem a mínima ideia do que é. Entende? Então, esse é das limitações de procurar algo que não é baseado em carbono. Então, pelo menos, a gente tem as informações da Terra e a gente tem as informações da vida como a gente conhece ela, então é mais fácil de procurar a vida fora da Terra baseado nisso, nas informações que a gente tem. Mas, por exemplo, existem diversos grupos de pesquisa que trabalham em possibilidades de formas de vida que são usando silício como átomo principal ao invés de carbono, por exemplo. Então, quando você olha na tabela periódica, o silício que está abaixo, ele também teria essa possibilidade de fazer diversas dessas ligações químicas e é das espécies que consideram como sendo o principal. Também tem alguns grupos que usam nitrogênio e fósforo como sendo a molécula, como sendo a base para a formação dessas cadeias. Das limitações com silício, que talvez é o mais estudado, além do carbono, é que, pelo menos, embora o silício consiga fazer diversas moléculas, né, diversas estruturas, como as que a gente conhece, todas elas são rígidas. Então, enquanto que o carbono ele consegue fazer moléculas que são gasosas, que são líquidas e que são sólidas, né, numa mesma faixa de temperatura, você consegue ter moléculas com estruturas variadas e que estão em fases diferenciadas, né, em estados físicos diferentes. As que são baseadas em forma de silício, elas estão sempre no estado sólidos e elas são rígidas. Então, isso limitaria essa flexibilidade que a vida, pelo menos da forma que a gente conhece, precisa. Então, se a gente imaginar algo de ficção científica que seria uma rocha, então o silício poderia ser um grande candidato para algo vivo, né? Para ser um outro estilo de vida, né? Baseado em silício. Nossa, muito interessante, né? É bem legal a gente poder ver o conhecimento que a gente vem absorvendo, desenvolvendo, né, nos nossos estudos em um contexto tão amplo quanto esse. E, professor, eu acho que a próxima pergunta, inclusive, ela é totalmente relacionada a essa discussão. Novamente um elogio, a pessoa está adorando a palestra, e a pergunta diz: o senhor poderia comentar um pouco sobre como funcionam as pesquisas aqui dentro da Terra, com o intuito de saber sobre o que devemos buscar
quando procuramos vida fora da Terra? Sim, então, as pesquisas aqui, elas funcionam da seguinte maneira, ou vamos dizer, pelo menos, normalmente elas funcionam da seguinte maneira. Com o objetivo, por exemplo, de buscar vida fora da Terra, então primeiro se identifica o que seria um bom indicativo dessa vida, né? O que seriam essas bioassinaturas. Porque, pensa assim, a forma mais simples de você identificar a vida seria você ver algo que passou correndo na sua frente, entende? Então, se o robô estiver na superfície de Marte e ele estiver filmando e ele vê algo que se moveu realmente na frente dele, né, como uma forma de vida, não porque o vento puxou, mas algo que andou, correu ou voou na frente dele, então seria fácil de falar, a gente confirmou vida, então marcou e é isso daí, achou vida fora da Terra. Mas isso é bastante improvável de acontecer. Então, o que eles trabalham é o que eles chamam de linhas de evidência. Então, existem diversas linhas de evidência que uma só nunca vai caracterizar a presença de vida, mas se talvez você atender linhas de evidência suficiente, você poderia um dia dizer que você achou a vida fora da Terra. Então, por exemplo, se você achar, vamos voltar para a parte química, você achou compostos aminoácidos em uma amostra extraterrestre. Eles eram majoritariamente da mão esquerda, vamos imaginar assim. Eles eram majoritariamente da mão esquerda, bem semelhante com a estrutura com os aminoácidos da biologia terrestre, certo? E aí você chega, ok, majoritariamente da mão esquerda, excesso enantiomérico. Aí você marca primeiro ponto. O que mais a gente tem de informação? Nessa amostra a gente tem uma composição gigantesca de outros compostos orgânicos que também são relacionados com a vida. Então você também marca outro. Aí a gente achou um monte de ácidos carboxílicos, dicarboxílicos ou tricarboxílicos que são envolvidos com ciclos metabólicos. Isso é um bom indicativo de vida, então você também marca. A gente viu que a distribuição de cadeias carbônicas, elas têm majoritariamente compostos de número par de carbono na cadeia, que é bastante indicativo de vida, ao invés de ter uma distribuição relativa com todos os números de cadeia, como é de processo não biológico. Então, você marca também. Então, você pode chegar num ponto que você marcou tantas evidências que começa a ficar difícil de dizer que não é uma forma de vida ou que não foi uma forma de vida que gerou aquilo. Só para deixar claro, no geral, o que as pessoas procuram não é provar que tem vida, mas é provar que não tem a vida. Então, tudo que você marca, você está tentando provar que aquilo não veio de forma de vida. Essa é a forma melhor de você provar isso. Isso não veio de forma de vida, mas talvez você vai chegar num ponto que você vai falar, agora eu não tenho como não concluir que isso veio de uma forma de vida, né? Então é um pouco de como isso funciona. Então, aqui na Terra, você meio que desenvolve esses métodos e você cada dia mais tenta encontrar... Você quer dar oi? Então, você tenta encontrar essas coisas, você tenta encontrar essas bioassinaturas e qual seria a melhor forma de identificar e de analisar, e você tenta desenvolver esses métodos analíticos ou esses instrumentos com foco dos desafios que iriam encontrar no espaço. Perfeito, professor, perfeito. E, assim, eu honestamente estou muito empolgado, né, principalmente com a linearidade das perguntas, porque a próxima, inclusive, eu acho que é até uma continuação sobre esse assunto, né? Porque mais cedo o senhor falou sobre a composição isotópica, né, como uma das principais bioassinaturas que são procuradas durante as missões. E eu gostaria que o senhor comentasse um pouco mais sobre qual é a função dessa bioassinatura, né, qual é a função da composição isotópica e o que elas indicam acerca do território explorado.
Essa é uma excelente pergunta, na verdade, até porque ela é bem pouco abordada, da composição isotópica, mas só para dar uma ideia, a vida na Terra, ela escolheu, por algum motivo, os isótopos mais leves. Então, se a gente olhar o carbono majoritário é carbono 12, né? O nitrogênio 14 e assim por diante. Então, de alguma forma, a biologia terrestre ela escolheu esses isótopos mais leves para compor a biologia. Então, a gente tem sempre esse excesso desse tipo de isótopo, sempre os mais leves. Então, quando a gente busca a composição isotópica em outro planeta, a primeira coisa que se faz é tentar entender qual é a composição isotópica. E isso você consegue duas coisas. Uma é entender melhor como está essa distribuição nesse planeta, e outra é você conseguir eliminar a contaminação que veio da Terra. Então, por exemplo, como você garante que o que você está analisando não foi você que levou como contaminação da sua... Por exemplo, vamos imaginar, pousou uma nave na superfície de Marte que precisa coletar até o solo de Marte para fazer análise. E, por exemplo, na Terra a gente tem aminoácido todo lugar. Então, o aminoácido está presente em tudo que você pode imaginar. Então, se você coleta, embora você tenha todo o processo de esterilização e tudo, como você garante que, sei lá, o aminoácido que você analisou lá não foi realmente levado daqui, sabe? Porque estava contaminação naquele braço robótico que fez a coleta da amostra ou algo do tipo, né? Então, lógico que você tenta minimizar tudo isso usando essas estratégias de fazer esterilização, claro, mas da mesma forma, para garantir que isso não veio de uma contaminação, você usa a composição isotópica, porque os da Terra com certeza vai ter majoritariamente os isótopos que são mais leves. Perfeito. Ok. E professor, aí eu vou só te fazer uma pergunta, porque a gente ainda tem mais 4 perguntas. Ok? Eu sei que deu tempo. Aí eu queria saber se o senhor se importa de terminar as 4, a gente pode continuar, ou se o senhor quiser dar por encerrado, fazer as considerações finais. Não, a gente pode continuar, ainda tenho mais tempo, não está limitado, não. Ah, então beleza. A outra, professor, ela pergunta, né, eu acho que é um pouco mais pragmática. Se vocês têm alguma colaboração com outras instituições de pesquisa espacial, como o INPE, por exemplo. E é uma pergunta dupla, na verdade. Quantas pessoas são envolvidas no processo de lançamento de uma missão dessas? Para responder a primeira pergunta, a NASA, eu falo mais da NASA, claro que a NASA não é a única agência espacial, eu falo mais da NASA porque eu acabo sendo mais exposto à informação da NASA. A NASA tem diversas colaborações, não só aqui dentro dos Estados Unidos, que acaba sendo, de uma certa maneira, favorecida pela facilidade, mas ela tem colaborações com diversos centros espaciais que estão espalhados no mundo inteiro. Mas a colaboração não é só com centros espaciais. Isso que é importante de comentar, porque uma boa parte dessas missões, se você buscar, por exemplo, cada instrumento da missão e quem lidera, muitas vezes o instrumento de uma missão é liderado pela universidade e não pela NASA em si. Então, tem várias universidades e grupos de pesquisa espacial que são super fortes e que eles, inclusive, são quem lidera a missão. Eles fazem parte do cargo, é difícil achar essas palavras em português, né? Mas eles fazem parte do cargo da missão, né? Então, eles têm, por exemplo, um instrumento que faz parte daquela missão, que está parte do cargo que foi mandado, mas ele é realmente gerenciado pelaquela universidade, né, ou pelo aquele centro de pesquisa em colaboração com a NASA. Então, tem bastante desse tipo de colaboração. Isso, novamente, não só dentro dos Estados Unidos, entre NASA, universidade, NASA empresa também, tem um monte de empresa que faz bastante colaboração, tanto de construir o instrumento, tanto de construir a espaçonave em si. Então, tem bastante colaboração nesse sentido. E
e também tem colaborações com agências espaciais e universidades de outros países, né? Como no caso da europeia, que eles têm uma boa colaboração. E eu não sei a respeito da colaboração com o Brasil, eu sei que teve isso no passado e se eu não me engano, tinha algo que estava previsto para acontecer novamente, né, uma outra colaboração com a Agência Espacial Brasileira. Eu espero que realmente isso vá para frente. Seria de grande importância, né, para o país também, né? Acho que Com muito certeza. importante. A próxima diz: quais são os objetivos e como são feitas pesquisas dentro da Estação Espacial Internacional? Os astronautas que chegam até lá para realizar esses estudos são formados também em cursos como Química ou Física, ou são apenas engenheiros? Eu não usaria apenas engenheiro, mas você tem astronautas com todo tipo de formação que você pode imaginar. Então, você tem microbiologistas, você tem engenheiros, você tem químicos, físicos, você tem astroquímicos, astrobiólogos, geofísicos, geomicrobiólogos, todo tipo de formação que você puder imaginar, você tem entre os astronautas. A Estação Internacional Espacial, ela tem várias funções, né? Uma é de tentar entender mais como que algumas reações acontecem sem a influência da gravidade, né? Ou com pouca influência da gravidade. Então, isso é um dos pontos principais. É você conseguir entender, porque muitas coisas que acontecem aqui na Terra, elas estão completamente relacionadas e influenciadas pela gravidade. Então, como que uma reação química acontece no espaço quando a gravidade não está influenciando aquilo? Né? Então, isso é um dos motivos de fazer esses estudos, mas a Estação Internacional Espacial também é a base para preparar para missões que vão para outros lugares, né? Especialmente missões que são tripuladas. Então, uma parte da preparação acontece na Estação Internacional Espacial, né? E, por exemplo, diversos micro-organismos que foram expostos à radiação, que foram feitos testes de como que eles sobreviveriam no espaço se eles estivessem largados. Então, todos esses eles são realizados a bordo da Estação Internacional Espacial. Então, eles têm meio que esse foco. Um é de tentar entender como que essas reações químicas ou esses experimentos aconteceriam na ausência da gravidade, isso é um dos motivos. Né? Outro motivo também é de você ter a possibilidade de investigar isso no espaço em si, né? De colocar, por exemplo, esses micro-organismos expostos à radiação e a todos os intempéries que você tem lá, né? Temperatura e tudo isso, e depois você consegue monitorar lá mesmo, né? Então, com certeza, se você entrar no site da Estação Internacional Espacial, você consegue ver assim um pouco do que está acontecendo lá e qual o foco de cada uma das pesquisas que são realizadas, e aí eu diria que vocês vão ficar surpresos de quanta coisa acontece na estação. É impressionante. Eu visitei o site deles há pouco tempo atrás e é realmente impressionante tudo que eles realizam lá. Então, é bastante legal. Então, bom saber que nós químicos também temos chances, né? Com certeza. Uma informação importante. E, professor, as duas últimas perguntas, assim como várias outras que chegaram, elas são relacionadas, né, a questão do processo, de como foi, de como é trabalhar na NASA, de como foi chegar na NASA, porque eu acho que acaba sendo um interesse muito grande, né, para a gente que assiste. E a primeira delas,
novamente diz que a pessoa está amando a palestra, assim como eu tenho certeza que todos estamos, e ela gostaria de saber se você tem alguma dica de como chegar na NASA, porque é um sonho dela e também sabe que de muitos, mas isso parece um tanto quanto inalcançável. É, eu posso começar dizendo que tudo acho que depende de estar na hora certa, no lugar certo, com a preparação certa, né? E talvez até diria conhecer as pessoas certas. Acho que isso faz toda a diferença, como em qualquer coisa que acontece, né? É, alguns podem simplesmente dizer que é o fator sorte ou qualquer coisa, mas acho que isso é um pouco do que define essas possibilidades. Existem existem várias oportunidades de ingressar. Eu comecei como pós-doc aqui, então eu vim para cá para fazer pós-doc depois de terminar o doutorado. E o que eu falo da questão de estar na coisa na hora certa e com a formação certa e tudo isso, né? Então, coincidentemente, como você comentou no início, eu fiz mestrado e doutorado no Instituto de Química, aí da USP, com o professor Ivano Gutz, e no laboratório do professor Ivano Gutz, também ele divide o laboratório com o professor Claudemir do Lago e o professor Lúcio, né? E o professor Claudemir é especialista em eletroforese capilar. Então, embora eu trabalhava com o professor Gutz, eu fazia também eletroforese capilar, sob a orientação do professor Gutz, nesse laboratório. Então, maior parte do tempo eu trabalhei com eletroforese capilar e um detector que foi desenvolvido pelo professor Claudemir, que é a detecção condutométrica sem contato, que é conhecido como C4D. E esse detector o professor idealizou e publicou junto com o Alberto Fracassi, que é professor na Unicamp, e esse detector acabou sendo bastante utilizado entre os químicos analíticos de eletroforese capilar, porque ele resolveu vários dos problemas de usar a detecção condutométrica para eletroforese capilar. Então, o fato de ser uma técnica sem contato, então você evitou todos os problemas de corrosão de eletrodo, de passivação de eletrodo, de influenciar ou interferir a amostra durante a medida. Então, várias coisas foram resolvidas por conta disso daí, né? Desse detector que ele inventou. E como esse detector acabou abrangindo bastante, passando a ser bastante utilizado em vários locais, coincidentemente, dos laboratórios de pesquisa da NASA se interessou em trabalhar com isso, né? E eles procuravam alguém que tinha experiência com eletroforese capilar e detecção condutométrica sem contato, especificamente, mas que também entendia da parte de instrumentação, da parte de microfabricação. E daí eu acabei me inscrevendo na vaga e eu passei por um processo de entrevista, né? Tive boas cartas de recomendação que foram fundamentais e acabei sendo selecionado. Então, assim que eu vim parar aqui, né? Então, esse foi o primeiro ponto. Então, eu comecei como pós-doutorando, eu fiquei 3 anos e depois eu fui contratado como pesquisador. Então, foi meio esse um pouco um pouco da trajetória. Mas, por exemplo, eu conheço pessoas do Brasil que aqui tem bastante brasileiro nesse centro onde eu trabalho, bastante, eu diria que talvez uns 15, que para mim é bastante, mas... E teve algumas pessoas que vieram para cá para fazer estágio, por exemplo, e são pessoas que não conheciam ninguém, mas que eram interessadas, e elas simplesmente mandaram e-mail para o pesquisador e falou: ó, sou brasileiro, eu gosto dessa área, eu tenho lido seus artigos, eu gosto do que você faz, eu tenho interesse em fazer parte, e será se você me aceitaria como um estagiário durante um tempo, né, alguns meses ou algo do tipo? E a pessoa conversou, aí discutiram, acho que é possível sim, e a pessoa foi
escreveu o projeto na época, acho que era Ciências Sem Fronteiras, e ela conseguiu financiamento do Brasil e veio trabalhar aqui. Então, ela não conhecia ninguém, ela simplesmente mandou um e-mail e deu certo. Então, depende de várias coisas, né? Eles têm muitas vagas de estágio, né? Que estágio acho que estágio é a palavra certa. Então, quando você, por exemplo, mesmo se você está fazendo pós-graduação, então eles têm essas possibilidades de você passar um tempo aqui. Como aqui você tem as férias de verão, geralmente o pessoal passa as férias de verão trabalhando na NASA. Então, eles têm várias oportunidades, né? E você pode se inscrever, aí depois os pesquisadores buscam naquele banco de dados as pessoas que batem com a vaga que ele está precisando, ou que ele tem interesse de tocar o projeto, algo do tipo, e assim que meio que funciona um dos processos seletivos, né? É Então, um é um sonho, pouco né? disso, não sei se responder. Não Mas respondo é isso, super. eu acho que oportunidade tem. É difícil, não vou dizer que não é difícil, porque com certeza é difícil, até pelo número de vagas que é pequeno, né? Então, isso já deixa difícil naturalmente. Mas eu não diria que é impossível, não. Então, o que eu recomendo é que, se tem interesse de trabalhar ou de fazer algo aqui, é só pensar e trabalhar focado nisso e buscar que as oportunidades vão aparecer. Perfeito, professor. Um sonho, né? Fazer um estágio de verão na NASA. Pois é. E, professor, eu acho que para fechar, eu acho que foi a escolha certa para a gente poder fechar, porque tem muita gente interessada no assunto, né? E eu acho isso muito interessante. A última pergunta de hoje, na verdade, ela pede exatamente uma literatura sobre o assunto que você indicaria para quem tem interesse. Alguma coisa, talvez, de divulgação científica, quem sabe, né? Linguagem, uma linguagem um pouco mais acessível, algo que você acha que possa despertar um interesse no assunto. Você fala a pergunta mais focada para a ideia desses robôs mesmo, ou para a literatura de forma geral? Ah, eu acho que o que o senhor achar interessante, a gente está acatando. É, então, literatura em português, é, eu acho que eu não tenho nenhuma em mente que daria para ser usada, pelo menos não que eu tenha acompanhado. Isso é até uma falha minha, tá? Eu diria. Mas eu acho que para começar, se é só para ter uma ideia do que realmente acontece, eu acho que mesmo fazendo uma pesquisa inicial sobre o tipo de missão, ou sobre o que está por trás da missão, e lendo o que está na página do Wikipedia, já dá uma boa noção para começar. Então, eu sei que muita gente tem bastante receio de Wikipedia, mas pelo menos em várias coisas que eu tenho um pouco mais de conhecimento e que eu acompanho um pouco mais, eu diria que a página do Wikipedia está bastante atualizada e tem bem poucos erros, pelo menos nessas áreas onde eu acompanho um pouco mais. Então, se a pessoa tem facilidade em inglês, é fácil, porque a página de inglês está ainda melhor, porque tem muito mais informação, mas se não, dá para ir na página em português e começar ver um pouquinho. Então, esse é o primeiro ponto, se quer só ter uma noção geral sobre o assunto. O site da NASA tem bastante informação, mas está em inglês. E o que é legal é que agora está cada vez mais interativo. Então, isso ajuda super. Agora você consegue, por exemplo, buscar pelo tipo de missão ou pelo tipo de alvo, se você quer, por exemplo, um planeta ou uma lua especificamente. Se você escolhe Marte, que é onde tem o maior programa. Então, se você escolher Marte, está classificado entre as órbitas,
as sondas que orbitam, está dividido entre as que pousaram e os astromóveis, então você consegue buscar missão por missão. Lá dentro você consegue ver, por exemplo, o que aconteceu naquela missão, quais são os resultados que são gerados. A NASA cada vez mais ela divulga abertamente esses resultados que são coletados dessas missões. E isso tem ajudado bastante porque vários cientistas têm olhado os dados e eles têm encontrado coisas que não foi visto inicialmente. Então, isso tem ajudado bastante a crescer, sabe? Então, muita coisa tem vindo dessa forma, porque como eles estão abrindo cada vez mais esse tipo de informação, então pesquisadores do mundo inteiro têm acesso aos tipos de dados desses instrumentos que estão na superfície de outro planeta e consegue, por si só, analisar os dados e muitas vezes achar coisas que não foi vista ainda. Então, isso é bastante legal se você tem interesse de aprofundar mais. E eles têm, inclusive no próprio site da NASA, tem a divulgação das oportunidades. Então, se você já está lá dando uma lida sobre as coisas, você já consegue ver quais são as oportunidades, as vagas que estão abertas, como que funciona o processo seletivo. Então, eu realmente recomendo dar uma olhadinha no site, se tem algo que talvez dá uma olhada geral, quais são todos os alvos de missões, o que eles pensam em fazer para o futuro próximo, o que está em andamento. E muitas vezes você acaba achando algo que interessa mais, talvez porque você tem mais gosta mais de uma determinada área da química. Então, talvez você já consegue mais ou menos direcionar o que seria mais interessante para investigar e dali já pode começar a aprender mais sobre aquele determinado assunto. Tá ótimo, professor. Então, eu acho que com essa pergunta a gente consegue fechar mais que bem, né, a palestra de hoje. E assim, em nome de toda a comissão, em nome de todo mundo que está assistindo, eu queria te agradecer imensamente pela oportunidade, por você ter aceitado estar aqui com a gente hoje, porque para a gente foi um marco. Honestamente, a gente está muito encantado e muito feliz com a palestra. A gente sabe da diferença de fuso horário, né? E que até é um pouco difícil, mas você ter aceitado deixou a gente muito feliz. Então, eu queria agradecer em nome da comissão pela sua presença aqui, pela palestra incrível que você apresentou hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Eu fiquei honrado de receber o convite, né? Eu participei de outras semanas da Química quando eu estava no IQ, mas como ouvinte, né? E hoje participar dando palestra é com certeza uma grande honra. Fiquei bastante feliz, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu consegui passar um pouquinho dos bastidores, como eu mesmo falei, né, dos bastidores sobre a questão das missões e o que está envolvido em tudo isso, né, e espero que isso possa ter despertado um pouco mais o interesse sobre a pesquisa espacial. Peço desculpas se não fui claro, ou se talvez não respondi tão bem algumas das perguntas, mas claro que eu também não sei tudo, especialmente quando a gente pensa dessa questão de pesquisa espacial, que é super amplo, e quanto mais a gente estuda, mais a gente foca num pedaço pequeno, então a gente tende a conhecer mais e mais sobre uma única coisa, né? Então você acaba afunilando mais a sua linha de conhecimento e aí pouco acaba a gente tentando ver de uma forma mais geral, mas é isso. Mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo pelo convite e é isso aí. Espero que vocês tenham um ótimo dia e aproveitem as próximas palestras que hoje tem mais. Professor, muitíssimo obrigado novamente. A gente agradece a sua presença demais.